como eu estava a dizer, da nossa lição hoje, lição número 7, é dar valor a todos. E a ideia de dar valor a todos é uma ideia tipo transversal, uma ideia de tratar cada um sem qualquer tipo de discriminações a priori ou qualquer outras considerações negativas que poderão contribuir para influenciar a nossa consideração em relação a estas pessoas. E como sabem, é um valor que está subjacente à ideia do ser humano. Nós temos sempre essa ideia que já vinha de uma concepção judaica do Antigo Testamento, a ideia de que as pessoas são iguais e merecem a dignidade por serem feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas nós sabemos que este ideal nunca se concretizou por várias razões que eu estava a dizer. As pessoas são tratadas pelo seu estatuto social, pela família que pertence, à nobreza. Quer dizer, isso tudo são cúmulos de questões que nós vemos que às vezes ficamos muito aquém. Mas ao longo da história, se nós vemos, e também no nosso contexto atual, embora já mais minimizada esta situação, mas desde a antiguidade nem todos tinham os mesmos direitos. Não só não tinham esses mesmos direitos do ponto de vista legal, a própria lei discriminava negativamente determinadas categorias de pessoas, mas a própria realidade prática, diferentemente com os contextos de hoje em dia que nós vemos, a lei dá um tratamento igual a todos, mas na concretização prática muitas vezes fica aquém. E mesmo nós que interiorizamos este conceito do princípio da igualdade, também nós acabamos por violá-lo, por essa concepção de discriminação que às vezes nós temos. Mas, como eu estava a dizer, ao longo da história, há categorias de pessoas que foram marginalizadas, que foram renegadas. Esse grande princípio de valorizar a todos da mesma forma e com a mesma dignidade. Desde logo, quando nós pensamos em relação às mulheres, por exemplo, as mulheres, a afirmação das mulheres só começou com as revoluções liberais, sobretudo mais com incidência no século XVIII, com a Revolução Francesa, que vai tendo impacto universal. Mas mesmo ainda hoje, quando nós vemos, há muitos contextos. É claro que já não há uma discriminação legal, porque a lei vai sempre até ser perfeita nos seus postulados, mas a realidade nós vemos ainda que, quando vemos em relação com os homens, com homens, notamos que há uma diferenciação que é negativa. Mas não são só as mulheres, por exemplo, os escravos, até bem pouco tempo, havia também os escravos eram proibidos, não tinham qualquer tipo de direitos e eram escravizadas pelos seus senhorios sem poder reclamar e ter forma de fazer valer a sua dignidade, os seus direitos. Mas também não só isto, as pessoas ditas ignorantes ou menos instruídos também não tinham acesso a qualquer tipo de direitos, não podiam votar, não podiam ocupar cargos públicos, não podiam assumir posições de relevos na sociedade, porque, pronto, eram de condições humildes. Pronto. Havia esses conjuntos, enumerei só esses principais, mas posso aqui mencionar vários outros tipos de situações, ou por exemplo, pessoas ditas inválidas, pessoas que são doentes pela condição natural, que enfim, estão limitadas, também eram pessoas que não eram dadas aquela dignidade que mereciam, e muitos até eram mortos por causa de nascerem com alguma dificuldade ou alguma doença, enfim, patológica, etc, eram também, enfim, posta a par da sociedade. Ou seja, havia flagrantes violações que nós assistimos, que nos horrorizam ao longo dos tempos,
mas que ainda hoje nós vamos notar essas situações. E a questão que se levanta aqui, que nós vamos ver também com o nosso título da escola dominical e a nossa lição, é que até que ponto é o papel daqueles que devem obedecer ou que devem ter como primazia o princípio da igualdade. Porque o mal, como diz a nossa revista, e bem, o mal só triunfa, nós sabemos que isso tudo são coisas malignas, o mal só triunfa quando aqueles que podem fazer bem não fizerem nada, não tomarem uma decisão para reverter aquilo que está a acontecer. É só ficarem em silêncio ou procurarem abster-se para que o mal se triunfe. Porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não pactuo com aquela coisa, eu não sou a favor, sou contra. Mas nós perguntamos o que é que a pessoa faz para poder contrariar essa situação que ele não concorda, que acha que é mal, que é maléfica. O que é que essa pessoa faz para travar essa situação? E aí, se não fizer nada, automaticamente passa. Se calhar, dizia Martin Luther King, o que me assusta, que é uma frase muito conhecida dele, o que me assusta não é os gritos dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Porquê? Porque esse silêncio dos bons é que vai permitir depois que o mal se triunfe. Porque nós sabemos que o mal sempre vai acontecer. Agora, o mal tem que ser travado. Por isso, ele quando diz isso, às vezes pode ser um paradoxo. Quer dizer, o que lhe assusta não é propriamente os gritos dos maus ou a ação daqueles que praticam o mal e iniquidade, mas sim o silêncio dos bons. Porque os bons podem, através do seu testemunho, travar o mal. Mas se ficarem calados, o que é que vai acontecer? O mal vai operar. Pronto. Isto que é, mais ou menos, aquilo que podemos considerar de que nós temos que fazer alguma coisa para evitar essa situação. Mas antes disso, como eu estava a falar, antes de entrarmos pormenorizadamente nisto, a ideia de dar valor a todos. Nós somos chamados, claro que isso, a Bíblia já tinha definido este princípio há muito tempo, mas esse princípio acabou por ter mais impacto nas revoluções liberais do século XVIII, que hoje praticamente a generalidade das constituições do mundo, não há ninguém agora que diz o homem é mais importante do que a mulher, ou a mulher é mais importante do que o homem, ou o idoso é mais importante do que uma criança é menos importante. Não há essa discriminação negativa, pelo menos todos são considerados iguais. Mas o problema aqui é que, na realidade prática, nós vemos situações flagrantes. E até nas igrejas, aqueles que são cristãos acabam por adotar também posturas que não são posturas mais corretas, mais aconselháveis. Mas para não limitar só a essas considerações gerais ou considerações dogmáticas, eu vou pedir a uma pessoa para nos dirigir na leitura bíblica de Provérbios, que é o título, que é a lição recomendada, passagem bíblica, Provérbios 24, 10 a 12. Uma voluntária ou um voluntário pode nos dirigir nesta leitura. Provérbios 24, 10 a 12. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações, não saberá aquele que atenta para a tua alma, e não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Obrigado pela leitura. Desde logo aqui nós vemos essa leitura. O primeiro subtópico da nossa lição é apelo à proteção da vida. Todos nós, crentes e não crentes, mas sobretudo os crentes, porque os crentes têm ainda mais responsabilidades por terem o Espírito Santo, por terem os valores do Evangelho. Todos, sem exceção, mas sobretudo os crentes, somos chamados a proteger a vida. E esta ideia de proteger a vida é uma ideia que nós temos que ser intransigentemente com
qualquer tipo de atentado em relação à vida. Podemos levantar a questão, mas eu nunca permiti alguém matar a outra pessoa. Na minha frente, nunca vi a pessoa agora a querer matar e dizer, opa, vou matar o fulano X. E eu dizer, amém, pode matar. Não, nunca fiz isso. E nem sequer ia permitir. Mas a ideia de matar não é só uma ideia de ação. Não é só agora vi as pessoas a brigarem, o outro diz que vai matar, eu disse pode matar ou não fizer nada. Não é só isto. Vai muito mais além do que isto. Desde logo quando nós falamos da ideia de proteção da vida, nós falamos da vida desde a fase interuterina. O que é que isto quer dizer? Desde o ventre da mãe. E aqui entra a questão do aborto. E nós, quando nós falamos questão do aborto, nós, os crentes, temos que estar na linha da frente para opor essa abominação, essa hedionidade. Agora, a questão que se pergunta, a pessoa pode dizer assim, mas eu nunca fiz aborto, nunca legitimei um aborto e nunca provei ninguém que fez aborto. Mas também só por aqui ainda não preenche isto tudo. Porque nós, quando estamos num circo que alguém está a fazer propaganda do aborto, propaganda da vida, nós temos que dizer, isto está errado. Porque se nós ficarmos calados, o que é que nós estamos a fazer de alguma certa forma? Estamos a deixar o mal, que nós não estamos a confrontar o mal. E daí que eu quero mostrar, se calhar é aqui que é a situação que a generalidade das pessoas são apanhadas. Não acredito agora que a pessoa diz assim, podes matar o fulano X. Considero que a maioria das pessoas, sobretudo os crentes até nem vão fazer isso. Ou tipo, pessoas chegaram, olha, fiz aborto, fez muito bem, eu matei a minha tia, ou a minha prima, ou o meu avô, fazes muito bem. Não acredito que a pessoa vai fazer isso. Mas onde nós somos mais apanhados é esta ideia de ficar com medo de pronunciar, ficar calados. E isso pode acontecer nos círculos da nossa amizade, no trabalho, na escola e em qualquer outro sítio. As pessoas estão a falar, estão a propagandar o mal, estão a fazer apologia do mal e nós, apesar de até sermos contra, mas ficamos calados. E aqui entra aquilo que eu estava a dizer que Martin Luther King dizia. Isso é que assusta. Isto é que me assusta. Ele dizia isto. Não é das pessoas estarem a fazer apologia do mal ou defender o mal ou praticar o mal. Mas a ideia daqueles dos bons que têm valores, que têm princípio, de não fazer nada para contrariar essa situação. Por isto, este é um grande desafio. Nós, quando nós estamos a contrariar isso, estamos a legitimar implicitamente o mal. Estamos a concordar implicitamente com o mal, porque nós não estamos a travar o mal. Nós temos que usar todos os meios, porque a vida é um bem absoluto, é um bem fundamental. Nós não podemos trocar a vida com relacionamento, com nada. A única coisa que podemos trocar a vida, sabem, é o quê? Já agora, para vos deixar a falar, o que é que podemos substituir a vida em última instância, que podemos trocar? Como eu já disse, nós não podemos trocar a vida por nada, mas exceto negar a Cristo. Pois, é isso daí já negar Cristo ou até estar pronto por causa de Cristo dar a nossa vida. Pronto, quer dizer, é só nestes casos extremos, mas do resto, só pode dizer também posso dar a vida para a minha mulher, ou para o meu marido, ou para a minha filha, ou o meu filho, mas isso é uma questão de altruísmo, não tem nada a ver em pôr a vida em causa, porque a pessoa quando diz vou dar a vida para a minha mulher, para a minha filha, não sei o quê, não é a pessoa agora, como aconteceu com Romeu e Julieta, essa situação, conhece essa história trágica, de irem agora por essa situação, imagine, gosto da minha amada, e pronto, está numa situação, alguma doença, ou entretanto, coisa assim do gênero, agora morreu, então vou dar vida também por ela, também suicido-me, não é nada disto. E nem pensam nessas coisas, não é isso. Pronto. Mas, em um sentido, imagine um caso que poderá envolver salvamento, mas isso também não é só em relação à nossa filha ou à nossa mulher, com qualquer pessoa nós temos que ter a capacidade de tentar
poder ajudar a socorrer. E nós vemos isso, os bombeiros e pessoas que fazem salva-vidas, que às vezes acabam por perder vida por salvar pessoas que até nem sequer conhecem. Pronto. Isso, nestes casos, não é isto que esta regra está a tratar. Não é nada disso. Não é nada disso. A ideia é de pôr termo à nossa vida. De mandar. Nós sabemos que muitos crentes foram mortos. Foram mortos por quê? Por causa de Cristo. Por não negar Cristo. Por defender os valores cristãos. Eu agora não posso, só porque está uma lei em Portugal que quem é cristão vai ser morto. Nós sabemos que essa situação já está a acontecer em certos países, mas vai ganhar mais eco no período da grande tribulação. Não é por causa disso agora que eu vou dizer, não, a vida é mais importante. Não. Então, faço troca, tá, agora já não sou cristão, não há coisa, e negar Jesus. Não é? Como aconteceu Pedro, aquele medo de pensar que podia também receber a mesma sorte de Jesus. Não é nestes casos. Mas, como eu estava a dizer, a relação caso mais desafiante é a relação ao aborto. Nós não podemos. Temos que opor o aborto manifestamente em qualquer circunstância. É claro que isso vai nos custar alguns dissabores. Somos chamados, enfim, antiquados, como às vezes nós dissemos, pessoas que não evoluem, que são contra as mulheres. As feministas, logo, quando a pessoa fala com uma feminista, diz, não pode fazer aborto, isso é contra as mulheres, são meio machistas, pá. Não tem nada a ver com ser contra as mulheres, não, isso é questão da vida, que nós estamos aqui. É verdade. Mas as feministas, é isso logo que catalogam. Fulano é machista, pá. Como é que é? Mas a mulher tem o seu corpo, ela é que decide o seu destino. Há algumas histórias, um conjunto de interpretações errôneas que não faz qualquer tipo de sentido. Mas esse é o grande risco que nós, enfim, corremos, que é pagar o preço. A pessoa tem que defender esses valores. Mas muitos crentes não defendem esses valores. Não defendem, pelo menos publicamente. Não defendem. Ficam em silêncio, ficam calados. Para não entrar em choques, para não serem catalogados com determinadas qualificações pejorativas e para dar bem com todos. Ficam em silêncio, ficam calados. Não dizem nada. Isto não é aconselhável biblicamente. Não é algo que nós devemos seguir. Não é um bom exemplo. Aliás, quando Martin Luther King falou essa expressão que me assusta, não é os gritos dos maus, mas o silêncio dos bons, essa ideia, ele foi buscar essa ideia na palavra de Deus, porque Martin Luther King também era pastor, curiosamente da nossa denominação batista. Mas, enfim, vamos passar pela frente. A primeira questão que nós vemos é a questão de proteção da vida em qualquer circunstância, em qualquer contexto. Temos sempre que defender a vida. E depois a segunda questão é não termos a falta de ação. Por isso aqui, quando nós lemos aqui o texto sagrado, quando o provérbio estava aqui a mostrar o que é que ele diz. Se te mostras fracos no dia da angústia, a tua força é pequena. E essa ideia é muito abrangente. Isso não só é dentro da igreja, como fora da igreja. Em qualquer coisa, a nossa defesa é com a verdade, é com o bem. E nós sabemos muitas vezes, mesmo no círculo da igreja, o mal às vezes vem. E nós, porque agora sou amigo do Hugo, não posso contrariar o Hugo, por exemplo, numa assembleia da igreja. Levantar alguma proposta. Só um exemplo, como sou amigo do Hugo, às vezes até jantamos fora, tivemos sempre, não sei o que, não posso contrariar, fico em silêncio, não falo nada. Até quando chego na votação e nem voto até convictamente, pronto, prefiro me abster-se. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que defender sempre o bem, a verdade. Como diz o apóstolo Paulo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. E essa ideia de nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade, é a ideia última que só a verdade, como diz Jesus, a verdade nos libertará. Que em última instância é o Evangelho, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas nós todos somos vinculados a dizer a verdade. Quando nós vemos a mentira, temos que dizer não. Às vezes até pessoas podem estar equivocadas, não é por fazerem de propósito. Mas mesmo assim temos que ter a ousadia de travar. Enfim, há pessoas que não aceitam diferenciações de opiniões. Mas desde logo aqui, o texto diz: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. No dia da angústia, no dia de tribulação.
dia dos problemas, dias que vai surtir tumulto. É daí que vê que nós temos que vincar aquilo que nós somos. E essa ideia também se aplica na espiritualidade. Um crente não é bom quando está tudo bem, quando há bonança. Vê-se o crente quando há escândalos, quando há problemas. Como é que ele posiciona, como é que ele encara a sua fé. E essa situação em momentos de dificuldades extremas, problemas muito sérios, adversidades, quer dizer, conjuntos de coisas que vão contribuir para testar a nossa fé. Porque é isto que nós vamos mostrar se concebemos a ideia da nossa espiritualidade, se estamos aptos, se vamos passar no exame. Agora, há crentes quando perante uma avaliação ficam logo completamente fraquejados. E essa ideia aqui, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Quer dizer, no momento um homem só é coisa, por isso o apóstolo Paulo quando diz em Corinto, até às vezes é bom que haja escândalo, porque através do escândalo que nós podemos discernir aqueles que são de facto verdadeiros, porque os que são falsos não aguentam, enveredam-se por caminhos que não são mais aconselháveis. Mas essa é a ideia inicial. Depois, na segunda parte do versículo, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Nós, em primeiro lugar, livra os que estão sendo levados para a morte. Essa ideia de contrariar, porque a morte aqui representa o mal em última instância. E nós também mesmo a nível, quando o apóstolo Paulo diz que faz todos os esforços para levar a todos à salvação, é a ideia de poder proteger, entre aspas, não permitir que essas pessoas vão para o mal, que o mal triunfe sobre essas pessoas. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Quer dizer, esta ideia aqui geral, que enfim o autor sagrado ilustra. Agora vem aqui essa questão de justificação. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações, porque há sempre desculpas. Essa questão de desculpa, o autor sagrado aqui antecipa. A pessoa pode dizer assim, mas em outras palavras, não contribui a nada, não fiz nada disso, não sabia. Mas ele diz assim, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações. É a ideia de Deus, Deus conhece os pensamentos, Deus sabe, a ideia aqui do coração, a ideia também de Deus lê a nossa mente. Que às vezes se intercruzam a ideia de coração e a mente, mas é a mesma ideia. Deus pesa. Não saberá aquele que atenta para a tua alma. Está novamente essa ideia. E não pagará ele ao homem segundo as suas obras. Cada um receberá de acordo com as suas obras. O princípio não só de responsabilidade, mas de responsabilização. O que é a responsabilidade? A responsabilidade é que nós temos a responsabilidade de contrariar o mal. Mas da mesma forma que nós temos a responsabilidade de contrariar, travar o mal, levantar uma guerra contra o mal, também nós somos responsabilizados por aquilo que nós fizemos. Ou seja, a responsabilidade e a responsabilização. A pessoa tem uma responsabilidade que tem que cumprir. Se não cumprir essa responsabilidade, ele é responsabilizado por não cumprir isto. E essa é a ideia que está aqui explanada. A responsabilidade e a responsabilização. Deus dá-nos uma responsabilidade de travar o mal, mas da mesma forma Deus vai responsabilizar-nos pelos nossos atos. Por isso aqui o autor sagrado fala isso de uma forma muito vincada. Não saberá aquele que atenta para a tua alma e não pagará ele o homem segundo as suas obras. Essa é a ideia, cada um receberá de acordo com as suas obras. E as obras que nós somos chamados a fazer é a obra do bem. Praticar o bem, amar a Deus acima de todas as coisas, como diz Salomão em livro de Eclesiastes, no final, depois de falar de tudo vaidade, a ideia final é amar a Deus e procurar praticar o bem. E depois vamos entrar numa outra ideia já, além de não só questão da vida, aquilo que nós temos de fazer, é a ideia que tratar todos da mesma forma. E conta-nos a história que está explanada em Marcos capítulo 10, de versículo 46 a 49. De uma forma muito rápida, essa história é a história que a generalidade das pessoas conhecem muito bem, mas a ideia aqui só que eu queria vincar convosco é a ideia de Jesus de não excluir ninguém. Aqui, essa história em Marcos capítulo 10, de versículo 46 a 49,
fala aqui da travessia do Senhor Jesus Cristo de Jericó. Diz no versículo 46 já posterior, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, e ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que ele se calasse. Mas ele cada vez mais gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus a entrada afora. Duas ideias aqui muito importantes. Jesus não fazia discriminação de ninguém. Da mesma forma que Jesus tratava bem com os pobres, os mendigos marginalizados da sociedade, ao mesmo tempo também Jesus lidava com os ricos. Essa é a questão, quando as pessoas falam de questão de ideologia política, às vezes querem catalogar Jesus a uma certa ideologia, dizer: Jesus tinha ideais comunistas, Jesus era um social-democrata, era um socialista, era um coisa. Isso não corresponde à verdade, porque Jesus conseguia de uma forma transversal lidar com todos. Da mesma forma Jesus lidava com os pobres, mas lidava com os ricos. Jesus nunca tem uma ideia anti os ricos, como as pessoas pensam. Nós sabemos que o evangelho é dos pobres, mas não é dos pobres dos que não têm dinheiro, é pobres do espírito. Jesus dava bem com os ricos, com os pobres. Aliás, Nicodemos, José da Arimateia e próprio Zaqueu, que são figuras, enfim, que nós conhecemos proeminentes, e muitas mulheres da alta sociedade que apoiavam o ministério de Jesus, que davam dinheiro com os seus discípulos para sustentar os ministérios. Se Jesus tivesse alguma coisa contra os ricos, não aceitava esses favores, nem fazia amizade com estas pessoas. O Simeão, o leproso, enfim, que convidou um homem também extremamente, enfim, reputável no seu contexto naquele tempo. Quer dizer, nós vemos essa experiência de Jesus. Jesus tinha essa experiência com essas pessoas ricas. Da mesma forma também lidava com os pobres, os marginalizados, os discriminados, os excluídos. Desde logo nós vemos a questão da mulher samaritana e este próprio cego que nós vemos também aqui, e várias outras situações dos leprosos, de pessoas que eram afetadas. Mas nós sabemos, em última instância, temos de tratar todos da mesma forma, mas devemos dar mais a primazia, especial atenção àqueles que são excluídos, àqueles que são marginalizados. E quem são essas pessoas que são mais excluídos e marginalizados? De uma forma rápida: é os estrangeiros, órfãos e as viúvas. Essa é a centralidade que nós não vamos ver, mas desde o Antigo Testamento e o próprio Novo Testamento, o próprio Tiago vai explicar isso, dar ênfase a essas pessoas: os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Por quê? Porque são pessoas, e os pobres também em geral, porque entra aqui essas ideias de pessoas que não têm condições, que não têm autodefesa, que enfim, que estão mais marginalizados. E essa é a ideia que nós somos focalizados. Mas nunca podemos pensar que os marginalizados só que temos que tratar bem, não temos que tratar bem os ricos, somos contra os ricos. Não. Claro que os ricos têm menos forma de se defender. Mas a ideia que nós vemos aqui é Jesus de não fazer essa discriminação. De Jesus a tentar. Esse cego era um marginal. Era uma pessoa que sentava ali, que eram desprezados da sociedade, pedia esmola. Mas ele, quando viu Jesus e dá aqueles gritos, Jesus podia desprezá-lo. E alguns até repreendiam para ele calar, para ele não incomodar Jesus. Mas mesmo assim vemos a atitude de Jesus. E essa atitude Jesus teve com as crianças. Quando os discípulos queriam repreender, Jesus disse não. Da mesma forma, tanto crianças, os idosos, os marginalizados, Jesus dava valor a todos. E a ideia final aqui também queria deixar, não só exemplo que as Escrituras nos dão, mas é de tratar todos da mesma forma. Mas nós notamos, ficamos muito aquém. Tratamos as pessoas de acordo com as conveniências, pelo estatuto que tem, pela sua posição social, por aquilo benefícios a priori que podemos ter, mas isso não é mais aconselhável. E o desafio aqui que nós procuramos, sei que não é fácil, que é difícil, mas procuramos não discriminar ninguém pela sua situação. Tratar de todos por igual, mas dar mais atenção àqueles que são marginalizados, àqueles que são vítimas, àqueles que são pobres, àqueles que precisam de mais ajuda para poder equilibrar. Só assim que nós, enfim, conseguiremos cumprir o grande propósito bíblico, que é não só zelar pelo bem, praticar o bem, defender a vida, mas defender a dignidade de todos, porque todos estão iguais perante Deus e ninguém
tem um estatuto especial em relação a Deus do que outro, porque nós somos todos filhos de Deus. O que vai diferenciar é a nossa obra, tanto os pobres como os ricos. Os pobres vão ser responsabilizados, os ricos também vão ser responsabilizados. O pobre, na sua medida, Deus vai pedir o que é que podia fazer com aquilo que tem à sua disposição. Os ricos também, da mesma forma. Deus nos ajude, enfim, a extrair essa grande verdade para a nossa vida espiritual. Só assim também seremos bem-sucedidos. De uma forma muito tardiamente acabamos o estudo, a lição da escola dominical. Mas mesmo assim ainda dou a benevolência se tivessem não mais do que 25 segundos, alguma consideração se queiram fazer, obviamente. Se não tivesse, se ficarem em abstenção, de ficarem em silêncio, desde que não seja entenderem que eu dissesse aqui alguma heresia, convém dizer isto, se eu disser, por isso dou este tempo. Se não houver nada, enfim, vamos terminar com uma palavra de oração. E João Paulo está com um sorriso, não sei se esse sorriso é sorriso de concordância ou é sorriso, às vezes estou a brincar. Mas se não houver nada a falar, eu vou pedir ao João Paulo que nos possa terminar com a palavra de oração. Senhor, te agradecemos por este dia, Senhor, por esta oportunidade de ouvir a tua palavra, Senhor, por teus ensinos. Possamos, Senhor, compreender, Senhor, interiorizar, Senhor, aquilo, Senhor, que tu esperas, Senhor, de nós. Possamos, então, Senhor, não só apenas de palavra dizer que somos contra o mal, mas possamos, de fato, Senhor, na prática, mostrar com atitude, Senhor, aquilo que nós pensamos e que nós queremos, Senhor. E com a ajuda do Teu Espírito, Senhor, que possa, então, nos conduzir e nos dar força para isso, Senhor. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.